tudo certinho com vocês? Espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse canal é um canal cristão, onde nós temos o intuito de crescer em graça e conhecimento da verdade. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece e está aqui pela primeira vez, não se esqueça de compartilhar, o sininho para você ficar por dentro cada vez que eu grave um vídeo novo, tá bom? Bom, hoje é quarta-feira, nós estamos então caminhando pelos Salmos. Hoje é o quadro do nosso canal, Caminhando com os Salmos, onde nós então estamos nos Salmos de número 39. Eu estou aqui com a minha água com gelo, porque não tinha uma água fresquinha na minha geladeira hoje, para lembrar para vocês. Já bebeu água hoje? Água é vida, tá muito calor, então nós precisamos estar sempre nos hidratando, tá bom? Assim como nós precisamos da água sendo vida para nos hidratar, para nos ajudar, para que a gente possa continuar vivendo, nós também precisamos da palavra do Senhor que nos alimenta, nos sustenta, nos hidrata e nos faz viver, tá? Então aqui nesse Salmo de número 39 nós temos 13 versos de pura vitamina dos céus. Convido você para nós meditarmos nesses versos e aonde nós vamos ser ricamente hidratados pela palavra do Senhor. Quem quer vir comigo? Vem! Vamos ler então os versos de número 1 até o número 13, tá? E disse eu, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem por causa da iniquidade com repreensões, fazes com a sua beleza, se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não sejas mais. Amém. Glória a Deus. Que leitura maravilhosa. Como eu disse, né? São 13 versos de pura vitamina dos céus. Nós temos aqui mais um salmo de Davi, aonde ele entoa esse cântico, esse desabafo, essa lamentação. E ele então manda para o cantor Mor Jedutum. Jedutum, meus queridos, ele era da família de Levita de Merari. Era também um dos grandes mestres do templo da música. E nós vemos então que Davi confiou a ele esse cântico de súplica, ao mesmo tempo de desabafo, ao mesmo tempo de meditação, faz uma reflexão de quão breve é a nossa vida diante de Deus. Mas vamos aqui então meditar um pouquinho mais sobre este salmo. Olhando aqui no primeiro verso, nós vemos, né, Davi pedindo, exclamando, conversando consigo mesmo. Ele estava dizendo: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua.
guardaria a minha boca como um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então nós encontramos aqui Davi pensando consigo mesmo e dizendo, olha, eu vou guardar os meus caminhos, eu vou pensar sobre os meus caminhos, eu vou meditar sobre os meus caminhos. E aí ele acrescenta dizendo que ele vai guardar a sua boca com um freio, ou seja, ele vai silenciar diante daquilo que ele está passando, diante daquela necessidade ali de comunicar as suas necessidades com Deus, diante de tantos altos e baixos, de tantas emoções, né, que nós vemos Davi por um bom tempo enfrentando. Ele diz neste salmo que ele vai calar a sua voz diante de quem? Diante do inimigo. Ele diz que enquanto o ímpio estiver perto dele, ele vai calar, refrear a sua voz. E isso fica de lição para nós. Isso fica de meditação para nós. Quantas vezes o ímpio ao nosso lado, ele fica espreitando a nossa vida. Nós, como qualquer ser humano, assim como Davi, nós temos altos e baixos. Nós vivemos em saúde, muitas vezes passamos por doenças, por aflições. E o ímpio, ele fica ali maquinando contra a nossa vida. Ele fica nos observando para que no momento de tensão, de emoção, de frustração, de luto, né, de tantas coisas que nós passamos na nossa vida, ele fica à espreita, esperando para poder distorcer aquilo que nós vamos confessar, para jogar na nossa face, né, perguntas como, aonde está o seu Deus diante dessa situação, diante deste problema, aonde está o seu Deus? E ele fica à espreita, esperando apenas uma oportunidade para dizer contra o nosso Deus. E Davi, ele tem aqui a sensibilidade, meus queridos, que nós precisamos ter, né, de pensar que não podemos dar lugar para que o ímpio se vanglorie diante das situações que nós vivenciamos, né? Então, Davi, ele tem esse cuidado de guardar, de colocar um freio na sua boca. Ele diz, com silêncio fiquei mudo, calava-me até acerca do bem. Então, ele foi um pouquinho mais adiante. Apesar dele se calar diante da situação ali, enquanto o ímpio estava ao seu redor, ele também se calou diante do bem. Assim, enquanto ele estava ali pensando, até mesmo se calando, até diante do bem, né? Até ali não discorrendo a respeito de algumas coisas que ele poderia estar ali defendendo, ele diz que se calou. Mas aí, o seu coração, a sua dor se agravou demasiadamente. Então, enquanto ele pensava, ele meditava, né, dentro de si mesmo, sem transparecer isso para o ímpio, essa dor, esse pensamento, essa agonia, essa angústia, ela se agravou muito. Aí, ele disse no verso 13, esquentou-se o meu coração dentro de mim, enquanto que eu meditava, se acendeu um fogo. Então, falei com a minha língua. Aqui, Davi não está dizendo que nós precisamos nos calar diante das aflições, de maneira alguma. Ele está dizendo que nós precisamos refrear a nossa língua diante dos ímpios, tá? Então isso não nos desabona em procurar pessoas sábias, amáveis, líderes espirituais, pessoas com muita piedade, com muito amor no seu coração, que desenvolvem o fruto do Espírito Santo para nos ajudar em determinadas situações. Mas que diante dos ímpios nós precisamos então ter muito cautela com as nossas falas, com a nossa língua. E aí então, quando ele meditava em tudo o que estava acontecendo ali na sua vida, né, das suas aflições, dos seus problemas, talvez de uma enfermidade, como nós vimos no Salmo de número 38, mas aqui, ele, enquanto meditava em tudo isso, refreava a sua língua, ele tomou uma posição e disse, então eu falei com a minha língua. E para quem ele falou? Ele falou para o ímpio? Não. Ele diz no verso 4, e que ele falou então, faz-me conhecer quem? Senhor, o fim dos meus dias, a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Então, a partir do momento que ele não aguentou mais ficar calado, não conseguiu mais refrear a sua língua, ele não saiu espalhando aos 4 ventos da terra, murmurando, reclamando, dizendo, né, por que ele estava passando aquele momento, aquela aflição, porque ele estava sendo castigado, fustigado. Não, ele foi para quem poderia resolver a situação, explicar o que estava acontecendo e trazer acalento ao seu coração, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele foi aos pés do Senhor. Depois de meditar sobre tudo isso, ele foi então impulsionado a orar e a buscar a presença de Deus e a questionar Deus então diante daquela situação e daquele momento que ele estava enfrentando.
Então ele começa a discorrer ali com Deus, a desabafar ali com Deus, a retratar um modo desesperador que ele estava enfrentando. E aí ele reconhece então, meus queridos, a brevidade da vida, o quanto a vida é breve e o quanto ela é frágil. E aí ele vai dizer assim: eis que desde os meus dias o cumprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E aí ele discorre no verso 6 também, que todo homem se inquieta, amontona riqueza e não sabe quem levará. Então ele começa ali a retratar o modo de vida do ser humano, como é passageiro, como é breve. E ele meditando em tudo isso, ele diz: nossa, a gente se conturba, a gente se inquieta, a gente amontoa riquezas, a gente corre para lá, corre para cá, quantas lutas ele venceu, né? Quantas guerras ele correu ali, né? E aí ele começa a pensar em tudo isso e clama a Deus dizendo que todo homem é vaidade e que tudo é passageiro. Então ele começa a pensar e ele começa a refletir sobre a sua própria vida. E ele nos leva, esse salmo nos leva, meus queridos, também a refletir sobre a brevidade da vida e como nós estamos gastando o nosso tempo. Como nós estamos gastando, vivendo, né, o tempo que Deus deu para nós aqui nessa terra, que é de 70, 80, alguns pela sua robustez chegam a um pouco mais. Mas como nós temos vivido? Eu li um livro, né, um tempo atrás, 31 dias para viver, era o título, né? E aí, em um determinado capítulo, ele ia falar para nós sobre a brevidade da vida. E quando você vai no cemitério e nós olhamos as lápides, nós olhamos ali a data do nascimento, aí muitas vezes tem uma cruz e muitas vezes uma linha, né, com a data então do falecimento. E é importante nós pensarmos que do início da nossa vida até o final da nossa vida, essa linha, meus queridos, vai determinar muitas coisas. É como nós vivemos esse período desta linha que vai nos dizer como nós iremos passar a eternidade. Então essa linha, esse pequeno momento entre o nosso nascimento e a nossa partida é muito pequeno, é muito breve. Então nós precisamos meditar em como nós estamos gastando esse tempo, como nós estamos vivendo esse tempo. E o salmista, ele parando para pensar nisso, dessa brevidade, ele pensa então que se inquietar, amontoar riquezas que nós nem sabemos para quem vai ficar, né? Depois que nós morremos, muitas vezes aí vai para os nossos filhos, netos, mas daqui umas 5 gerações, aonde é que vai estar essa casa que você lutou tanto para construir, né? Trabalhou tanto, passou tantas noites em claro para construir essa casa e que daqui a alguns anos talvez nem esteja mais na sua família. Isso, meus irmãos, não é para nós ficarmos tristes, pensativos e dizer, então não vale a pena nós conquistarmos nada, então não vale a pena nós, né, queremos os prazeres dessa terra. Não, irmãos, nós como cristãos precisamos colher o melhor dessa terra, mas mesmo colhendo o melhor dessa terra, nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá nesse período em que estamos aqui, nós darmos louvor a Deus, usarmos os nossos recursos para engrandecer, para exaltar e para louvar o nome de Deus, porque tudo é passageiro, sabe? Quando nós colocamos o nosso coração em algo terreno, nós tiramos o nosso coração das coisas celestiais e aí nós paramos de ser participante de coisas que nós vamos então conquistar para a nossa eternidade. E aí pensamos apenas aqui no mundo carnal e Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para pensar na eternidade, porque é lá que nós vamos passar então um grande tempo, né, que não terá fim. Aqui é essa linhazinha entre o nosso nascimento e a nossa morte, mas a eternidade é algo incalculável. E aí ele para pensar sobre isso. E sobre isso também lá em Lucas 12 e a partir do versículo 15, o próprio Senhor Jesus vai contar uma parábola de um homem que ele ajuntou muitos tesouros, muitas riquezas, né? Ele ali plantou muitas coisas e aí ele parou num determinado momento, olhou para tudo aquilo e disse assim, bom, agora eu vou colocar tudo isso em celeiros e vou viver tranquilamente. E aí o Senhor Jesus questiona, fala, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma e tudo que tens, para quem será? Então nós precisamos, meus queridos, sim, viver nessa terra, trabalhar, conquistar as nossas coisinhas, mas precisamos entender que tudo que nós conquistamos aqui, nós não podemos deixar que isso seja tão forte no nosso coração que faça com que nós temos raízes nessa terra, porque o salmista vai dizer que nós somos apenas
peregrinos e forasteiros nessa terra, tá? E pensando sobre isso, ele vai ainda discorrer no verso 7. Agora, pois, Senhor, ele estava ainda orando, então depois dele meditar, ele foi impulsionado a orar ao Senhor Deus e ele vai questionar. Então, o que espero eu? Aí ele mesmo vai responder, a minha esperança está em ti. E é interessante, porque muitos salmos, Davi, muitas vezes ele começa ali de uma forma triste, com muitas emoções, mas aí a partir de um determinado momento do cântico, ele vai engrandecendo, louvando, exaltando, e de repente ele já está ali, né, pondo a sua confiança em Deus e vendo as promessas do Senhor na vida dele, e não é diferente nesse salmo. Então ele começa ali pensando, discorrendo com Deus, pensando nos seus próprios pensamentos, né, meditando, aí ele põe pra fora. E aí nesse verso ele pergunta, Senhor, que espero eu? Então, irmãos, nós, principalmente depois, né, no meio dessa pandemia, muitas pessoas pararam para pensar, né, que espero eu? E aí muitas pessoas, eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Em quem eu estou esperando? O que eu estou esperando? E a gente então para refletir no significado da nossa vida, e foi isso que o salmista disse. E aí ele diz então, a minha esperança está em ti. E aí naquele momento ele entende que tudo isso era passageiro, a brevidade da vida era passageiro, o castigo, a aflição, aquilo que ele estava vivenciando naquele momento era passageiro. E ele declara então que ele esperava no Senhor, esperava em Deus. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então ele estava esperando em Deus. Então, dizendo esse verso, ele está dizendo, a minha confiança está em ti para resolver toda essa situação, né? Então ele diz, a minha esperança está em ti. E aí ele vai declarar no verso 8, pedindo para que Deus, né, o livrasse de todas as suas transgressões, e não era para fazer dele como os loucos, ou seja, aqueles que não tinham entendimento, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que eram caracterizados por viver as suas vidas de qualquer jeito, de qualquer forma, sem pensar na eternidade, sem pensar de quão breve era a nossa vida, sem pensar que nós não deveríamos estar guardando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, né, consomem, mas que nós precisávamos guardar tesouros nos céus. E como se guarda tesouro nos céus, meus queridos? Como então nós podemos guardar tesouros nos céus? É exatamente fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos nessa terra. É cumprir a vontade de Deus nessa terra, é esperar em Deus, confiar em Deus e na sua misericórdia, e ser participante então desse reino de Deus aqui nessa terra. Então nós estamos ajuntando tesouros no céu, quando fazemos o bem, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós acolhemos o nosso próximo, nós estamos então ajuntando tesouro no céu. E aí ele continua discorrendo então, e ele falou assim, olha, emudeci, não abra minha boca, porque tu o fizeste. Aí ele começa a pedir a Deus para que tirasse de sobre dele aquela praga, né? E o que estava acontecendo ali na sua vida. E ele fala, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Então ele percebe que Deus estava tratando com ele naquele período, que Deus estava tratando com ele naquele momento da vida dele. Meus queridos, Deus é um pai amoroso, ele cuida de nós. Então ele nos coloca no trilho, vamos dizer assim, né? Ele olha para nós, e se nós estivermos caminhando por caminhos errados, indo por caminhos que não é a vontade dele, ele, sendo um pai amoroso, ele vem, nos pega, nos aperta, né? Nos prende e fala, olha, eu quero você nesse caminho, esse é o caminho correto, esse é o caminho certo. E às vezes, aos nossos olhos, esse caminho, ele é dificultoso, ele não é prazeroso, ele é estreito, como diz a palavra do Senhor. E aí nós questionamos e acabamos, né, tentando ir por caminhos opostos. Aí Deus então, ele vai nos afligir, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar. Eu não gosto de dizer a palavra castigar, né, como o salmista aqui estava dizendo, mas é mais como um cuidado, um zelo, sabe? Quando você está vendo que o seu filho, quando ele está começando a andar, e ele vai indo caminho às escadinhas, né, que nós temos nas nossas casas, degraus, e aí quando nós percebemos que ele está indo para aquele degrau, o que nós fazemos? Nós corremos para mostrar para ele que ali tem um degrau, para ensiná-lo a descer
né, daquele degrau, para que ele não venha cair, para que ele não venha a se machucar. É assim que Deus faz a nossa vida também. Muitas vezes ele nos disciplina para nos ensinar o caminho correto, para que nós possamos enxergar o caminho que ele tem para nós. Então é um cuidado, um zelo de Deus, e muitas vezes isso machuca, isso nos fere. Por quê? Porque nós, com a nossa tendência terrena, com a nossa tendência, né, natural dessa terra, nós às vezes questionamos com Deus, e aí então é onde o Senhor vem nos corrigir e nos colocar no lugar que ele deseja. E aí ele continua dizendo então que todo homem é vaidade. Ele percebe que todo aquele momento que ele estava enfrentando, ele é passageiro, é transitório, né? Então muitas pessoas, meus queridos, não têm, né, pensado desse jeito como o salmista está dizendo, né? Está achando que está fincando as suas raízes aqui nessa terra, mas é muito mais do que isso, né? A Bíblia diz que se nós esperamos apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí nós encontramos aqui, irmãos, no verso 12 e o 13, para a gente encerrar o nosso comentário, Davi discorrendo ainda em oração. A minha oração, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti, peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que me tome alento, antes que me vá e não seja mais. E aí, ele então, meus queridos, como filhos, né? Como filho que nós podemos nos achegar para o nosso Pai, ele pede para que Deus ouça a sua oração, incline os seus ouvidos para ele. E ele pede para Deus que tenha misericórdia da sua vida e que dê para ele um alento, uma alegria, antes que termine esses dias que são tão breves. Então ele clama a Deus para que Deus o restitua, o ajude a passar aquele momento e traga momentos felizes para ele nesse breve momento terreno. E nós podemos também, meus queridos, clamar a Deus para que o Senhor nos dê alegrias nesse breve momento terreno que nós vivemos aqui nessa terra, de acordo com a vontade dele. Então, nesse salmo, meus queridos, nós encontramos 6 lições importantes que nós discorremos aqui. Em primeira de todas, é que o salmista nos leva a refletir, então, sobre a brevidade da vida, não é verdade? Então, lá no outro salmo, salmo de número 90, vai nos dizer assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, refletir sobre a brevidade da vida. Nós precisamos refletir sobre a brevidade da vida. Nós precisamos parar alguns segundos do nosso dia e pensar, será hoje o grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, ou talvez me buscar? Não de uma forma, meus queridos, depressiva, não de uma forma almejando a morte, não, porque a Bíblia diz que, né, Paulo dizendo, olha, para mim morrer é lucro e viver é ganho, porque ele sabia que morrendo ele estaria com Cristo e vivendo ele poderia ainda alcançar mais vidas para o reino de Deus. Então nós não podemos usar este momento de reflexão para deixar que a depressão, a frustração, a tristeza venha encher o nosso coração, né? Que o inimigo lance raízes no nosso pensamento dizendo, já que é assim, né? Não adianta você trabalhar, não adianta você querer viver porque a vida é muito curta. Não, meus irmãos, aí é que nós precisamos gastar o nosso tempo fazendo o bem, vivendo o melhor que nós podemos nessa terra, de acordo com as leis, né, de Deus para a nossa vida. Então a primeira lição é refletir sobre a brevidade da vida. A segunda lição, meus queridos, que nós aprendemos com o salmista é ter cautela com as nossas palavras, controle da nossa língua. Lembra em Tiago, né, lá no seu capítulo 3, onde diz que a língua é um membro tão pequenininho, mas pode incendiar uma floresta, não é verdade? Então, a segunda lição que nós aprendemos neste salmo com o salmista é justamente isso. Lá no verso 2, ele falou que ele estaria ali com a sua boca fechada, estaria em silêncio, até que o ímpio saísse ali do seu lado. Né? Então nós precisamos, irmãos, ter cautela com a nossa fala, tomar cuidado com as nossas palavras, controlar a nossa língua. Muitas vezes nós perdemos bênçãos grandiosíssimas porque nós não controlamos a nossa boca. Então nós precisamos refletir, orar a Deus para que Ele coloque freio na nossa língua e silencie a nossa boca no momento então correto que nós devemos ficar silenciados, tá? A terceira lição que nós aprendemos com o salmista é busca de Deus em tempos difíceis. Então, apesar
apesar daquele sofrimento e dele não querer causar constrangimento para o povo de Deus, diante dos ímpios, ele entende que ele precisa buscar a Deus em tempos difíceis, porque quando ele já não aguentava mais e ele parou para meditar, logo ele buscou ao Senhor. Ou seja, ele buscou Deus naquele tempo de angústia, de aflição, talvez de uma doença, ele buscou quem poderia então dar-lhe sossego, alento, respiração, fôlego, vida. E é justamente isso que nós precisamos, meus queridos. Nós precisamos procurar o Senhor em todo o tempo, tá? Então, buscar a Deus em tempos difíceis. E eu diria mais, em todo o tempo, nós precisamos buscar ao Senhor. A quarta lição que nós encontramos aqui junto com o salmista, meus queridos, é o reconhecimento da dependência de Deus. Então, ele entende que ele é dependente de Deus. Ele vai à procura de Deus. Ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos sábios, ele tinha ali profetas, amigos, né, ao seu alcance, mas ele decidiu reconhecer a total dependência de Deus. Então ele foi clamar a Deus e pedir para que o Senhor ouvisse a sua oração e inclinasse para ele o seu ouvido. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes, meus queridos, minhas queridas, da poderosa mão do Senhor. E nós não precisamos temer, porque a palavra de Deus diz que ele não está com os ouvidos fechados, ele não está com as mãos encolhidas, mas ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Então nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Não fique dependente do seu braço, da sua força, porque, meus queridos, quantas pessoas nós vimos que um dia está trabalhando, no outro dia ele tem ali um AVC, ele tem um derrame, já não pode mais nem mesmo segurar um copo como eu estou fazendo nesse momento. Eu trabalho na área da saúde e quantas vezes nós vimos uma pessoa num dia boa, conversando com a gente, né, dialogando, e no outro dia nós estávamos ali cuidando dela, sem fala, sem coordenação motora, e aí nós precisamos cuidar ali dos cuidados básicos, né, de uma pessoa. Então, meus queridos, que nós podemos entender que nós somos dependentes de Deus, sabe? Aquele hino que fala, se Deus desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. É justamente isso, meus queridos, é ser dependente de Deus, tá? A quarta lição que nós aprendemos com o salmista. A quinta lição que nós aprendemos com o salmista é a busca por propósito e significado. Então, quando o salmista, ele entende a brevidade da vida, de quanto é pouco, né? Ele usa até aqui uma expressão interessante, que eis que os meus dias, o cumprimento são de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, quando ele pensa sobre isso, meus queridos, ele compreende que ele precisa buscar propósito e por significado. E um palmo, na época em que esse salmo foi escrito, meus queridos, era contado os 4 dedos. Então era muito pequeno, ele estava querendo dizer. E aí nós entendemos que ele buscou pelo propósito e pelo significado na sua vida. Então, qual é o propósito? Por que Deus me colocou aonde eu estou? Por que Deus me colocou nesta família, nesta cidade, neste bairro, neste trabalho, nesta igreja, tá? Então, ele parou para refletir sobre o propósito e o significado da vida. E nos leva também a nos ajudar a parar e pensar qual é o propósito e o significado da nossa vida. E Deus está nos dizendo hoje que nós precisamos florescer aonde Ele nos colocou, aonde Ele nos plantou, tá? Que nós podemos buscar o propósito de Deus nas nossas vidas, que é, meus queridos, de ser o sal desta terra, de ser a luz deste mundo. Este é o propósito, este é o significado de nós estarmos aonde nós estamos, no centro aqui do mundo, esperando a volta de Jesus Cristo. É levar o reino de Deus às pessoas, é levar o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo às pessoas. É florescer na igreja onde nós estamos, é florescer no trabalho em que nós somos colocados, é levar amor, é levar esperança, é levar cuidado, sabe? Então ele nos leva a pensar qual é o nosso propósito e o nosso significado aqui nesta terra.
A sexta lição que nós aprendemos com o salmista é oração e confiança em Deus. Então nós vemos que esse salmo, esse cântico, é uma oração. Então, a partir do momento que ele medita, ele fala consigo mesmo, aí chega um momento que ele já não consegue mais, né, deixar aquilo preso e ele extravasa aquilo para fora com a pessoa certa, com Deus Todo-Poderoso. Em que, meus queridos? Em oração. Então, ele nos ensina que nós precisamos orar e confiar em Deus. Então, lá no verso 12, ele vai dizer: Senhor, ouve a minha oração, né? Inclina para mim os meus ouvidos. E aí ele pede para Deus: olha, que tome alento antes que eu me vá, antes que a minha vida termine nessa breve, né, e momentânea passagem que eu estou aqui. Me dê então um pouco de alento, de sossego, de refrigério, sabe? É isso que ele estava pedindo aqui para Deus. E aí no verso 7, como nós já dizemos, ele declara que a esperança dele estava em Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, são essas as 6 lições que eu aprendo com esse Salmo 9 e que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa quarta-feira. Que Deus fale muito mais ao seu coração, assim como ele tem falado ao meu desde manhã, tá bom? É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas eu peço que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Também peço para você, meu querido, minha querida, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas venham a ser alcançadas. Talvez esse seja o seu propósito na vida, levar o evangelho ao coração das pessoas que está aí precisando então de um alento, assim como Davi estava precisando naquele momento, tá bom? Seja um instrumento de Deus nessa terra, cumpra o seu propósito. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, a graça e a paz.